Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Tsá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele seu resumo de economia do Brasil, do mundo e dos acontecimentos que balançaram os mercados preferidos. Dessa vez, ao invés de começar pelo cenário internacional, eu vou começar pelo cenário das vacinas. Bom, no cenário das vacinações, tivemos diversas notícias positivas ao longo dessa semana. A vacina da Rússia, a Sputnik, ela finalmente trouxe aí os seus resultados da terceira fase de testes, que mostrou 90% de eficácia. E relacionado a isso, a gente teve uma decisão aqui no Brasil, pela Anvisa, que permite a partir de agora a análise do potencial uso emergencial de vacinas que não tenham feito o teste da fase 3 aqui no Brasil. Isso tinha sido estipulado pela Anvisa diante da complexidade, das novas vacinas da Covid-19, mas essa decisão vai sim facilitar, é uma notícia positiva no campo da vacinação no Brasil, porque isso abre espaço para a gente ter acesso a outras vacinas, não só a russa, mas também a indiana, que não fez os testes aqui fase 3 no Brasil, mas fez em outros lugares do mundo, e outras possíveis vacinas que possam surgir no horizonte. Já a vacina da AstraZeneca também trouxe um estudo positivo essa semana, que mostrou 75% de eficácia da vacina contra a nova cepa da Covid-19 que está circulando no Reino Unido. Aí, para completar o cenário positivo de vacinações ao longo dessa semana, a gente teve nos Estados Unidos o primeiro período em que o número de vacinações, de pessoas sendo vacinadas, passou o número de novas infecções por coronavírus. Então, isso foi bem positivo, que mostra que a vacinação está caminhando. De acordo com especialistas, nos Estados Unidos, se continuar nessa toada, nessa velocidade de vacinação, os Estados Unidos pode chegar em até 11 meses a vacinar 75% da sua população. Se isso vai atingir ou não a imunidade de rebanho, os especialistas ainda não têm certeza, porque tem algumas doenças que essa imunidade de rebanho é atingida aos 50%, outras que precisa de 90% na região, mas 75% já é bastante gente, e pelo início, pelas sinalizações iniciais que a gente está vendo de vacinação, isso é bem positivo. Entrando agora no cenário internacional econômico, vamos falar primeiro de Estados Unidos. Bom, essa semana toda a volatilidade que estava vindo de toda aquela bagunça envolvendo GameStop, short squeeze, investidores no varejo, derrubando investidores institucionais, toda essa volatilidade, ela deu uma bela arrefecida ao longo dessa semana e as atenções se voltaram à discussão para um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, aquele que foi proposto pelo Biden inicialmente em 1,9 trilhões de dólares. O que aconteceu essa semana foi a aprovação da Resolution. A Resolution é o primeiro passo da manobra parlamentar que é conhecida como Reconciliation, que parece meio confuso, mas simplesmente indica que decisões podem ser tomadas apenas com uma maioria simples de 51 parlamentares no Congresso. Essas medidas só podem aprovar algumas questões orçamentárias e outras não, como, por exemplo, a mudança no salário mínimo. E, de fato, o que aconteceu essa semana foi apenas o primeiro passo para se usar essa manobra parlamentar. Ou seja, ainda vamos seguir vendo bastante discussões aí sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos, especialmente porque tem alguns parlamentares democratas, inclusive, que não apoiam que um pacote dessa magnitude seja aprovado sem um acordo bipartidário, ou seja, sem também senadores republicanos on board. As expectativas por esse novo pacote de estímulos, elas ganharam ainda mais força com o dado que foi divulgado dessa semana em relação ao mercado de trabalho norte-americano. Lá nos Estados Unidos, em janeiro, o desemprego caiu, ele atingiu 6,3%. Porém, isso foi muito mais levado pela redução da força de trabalho do que da criação de novos postos. Ou seja, muitos postos de trabalho foram destruídos ao longo do mês de janeiro, que foi um mês que ainda contou, além da onda de contágio, pelo coronavírus, que está diminuindo, mas ainda é uma realidade no país,
Também contou com o inverno muito rigoroso, ou seja, tem muita gente que não está procurando emprego, portanto sai da força de trabalho. Como eu sempre falo aqui, o mercado de trabalho americano é bem flexível, então é muito fácil demitir, é muito fácil contratar. Então essa volatilidade sim vai ser esperada ao longo do ano, mas o mercado de trabalho enfraquecido aumenta ainda mais as expectativas para um novo pacote bem grande de estímulos fiscais. Enquanto isso, lá na região da zona do euro, a gente começou a semana com uma notícia positiva do crescimento nas vendas do varejo em dezembro, que vieram acima do esperado e deram uma animada nos mercados. Mas também, ao longo da semana, a gente teve os indicadores de PMI, que é aquele indicador de difusão de atividade, que mostrou que tanto serviços quanto indústria estão bem enfraquecidos nesse começo de ano. Ou seja, o começo de ano vai seguir bastante complicado na Europa. Apesar de não ser a preocupação, né, de uma inflação elevada, como a gente tem aqui no Brasil historicamente, isso acende uma luzinha amarela ali na política monetária, não só da zona do euro, mas do mundo desenvolvido como um todo, que segue bastante estimulativa. E como eu já falei aqui também, tem toda aquela preocupação de how much is too much? Qual é o limite para tanto estímulo fiscal e monetário? Enquanto isso, na Itália, o presidente italiano estendeu um convite inusitado para o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, que fez história como um excelente presidente ali de Banco Central, para formar um novo governo depois que o último primeiro-ministro saiu. Bom, por enquanto isso animou bastante os mercados, mas ainda não foi confirmado aí que Mario Draghi será efetivamente o primeiro-ministro e como que ele se sairá nesse ambiente bem complexo que está a política da Itália. Agora vamos ao cenário doméstico. Primeiro, falando de indicadores macroeconômicos, nessa semana a principal divulgação foi a produção industrial referente a dezembro. O número veio bem acima do esperado pelo mercado, o que deu uma animada em todo mundo, com o principal destaque sendo a indústria extrativa, mas outras indústrias, como também a metalúrgica, a farmacêutica, a têxtil, também apresentaram um crescimento bem robusto aí nesse período. O resultado traz um cenário positivo, que mostra que, apesar de a indústria provavelmente perder um pouco de ímpeto nessa retomada, né, que vem sendo característica do último trimestre, ela deve continuar sendo um importante motor para a recuperação ao longo desse ano. Mas o principal destaque da semana ficou certamente para o cenário político-econômico. Bem no começo dessa semana, a gente teve a eleição dos dois candidatos que foram apoiados pelo Planalto para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. No Senado foi eleito então Rodrigo Pacheco, enquanto na Câmara dos Deputados o eleito foi o Arthur Lira. Ao longo da semana, o otimismo prevaleceu nos mercados, né, diante dessas eleições, principalmente porque há um entendimento de que uma maior governabilidade, um maior apoio para o Planalto no Congresso é crucial para aprovar qualquer reforma e qualquer medida que seja defendida tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo Planalto como um todo. Então, as primeiras sinalizações nesse sentido foram positivas. Então, a gente teve ali os dois presidentes se colocando, né, as suas primeiras falas foram alinhadas com o posicionamento do governo, principalmente no sentido de manutenção de responsabilidade fiscal e de manutenção do teto de gastos. Então, os dois presidentes ali trouxeram um discurso dizendo que a priorização nesse momento deve sim ser a vacinação para a gente ter a retomada econômica, mas se houver a necessidade de mais uma rodada de auxílio emergencial, isso teria que ser feito dentro das regras fiscais atuais, então sem furar o teto, sem quebrar a regra de ouro, então fazer isso realmente seguindo as regras fiscais para evitar um descontrole da dívida pública. Também como parte do início dos trabalhos legislativos, né, nesse mesmo cenário, o Planalto apresentou uma lista de 35 prioridades. Eu digo prioridades porque é difícil a gente ter 35 prioridades, mas foi uma série de projetos aí, tanto na área econômica quanto na pauta de costumes, mas majoritariamente na pauta econômica, que o Planalto apresentou para os dois novos presidentes ali do Congresso como suas prioridades ao longo dos próximos meses. Essas prioridades, elas incluem a reforma administrativa, as 3 PECs que estão naquele programa Mais Brasil, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos. As 3 têm um fundo bastante fiscal, tentando abrir espaço no orçamento que hoje é bastante rígido. E aí, claro, tem outras medidas, como a privatização da Eletrobras e também toda uma agenda microeconômica
que não é tão assim popular, mas é bem importante. Mas são medidas importantes que incluem a autonomia do Banco Central, a nova lei cambial, a nova regulação, né, o novo marco regulatório da cabotagem, também a lei do gás e outras medidas aí dessa pauta microeconômica. Bom, é claro que a priorização entre tantas pautas vai ser essencial para determinar o sucesso, né, de todas essas reformas aí no Congresso. Então, vocês adivinharam. Eu vou continuar trazendo novidades aqui ao longo das próximas semanas sobre todas essas pautas, inclusive e principalmente sobre o auxílio emergencial, se teremos ou não uma nova rodada e, mais importante, né? Como isso vai ser feito? Vai ser feito dentro das regras institucionais? Vai abrir um espaço ao mesmo tempo no orçamento? Porque a gente sabe que, sim, todas as medidas tomadas pelo governo no ano passado foram importantes, foram eficazes, né, e bem-sucedidas ao que se propuseram. Mas é importante a gente olhar aí para a sustentabilidade da dívida, porque é totalmente isso que o mercado está olhando e é isso que vai balançar também os seus investimentos. Ainda no cenário político-econômico, um outro destaque dessa semana foi toda a discussão acerca do preço do diesel. Diante do expressivo aumento do petróleo, né? O petróleo é uma commodity, todas as commodities estão em alta, né? Principalmente o petróleo e algumas outras commodities minerais e agrícolas. O dólar também está fortalecido no Brasil, então a nossa moeda está depreciada. Então tudo isso acaba fazendo, né, com que o preço do diesel e da gasolina tenha subido muito nos últimos meses. E isso aumenta as pressões aí sobre o governo, principalmente das classes mais organizadas, como é o caso dos caminhoneiros. Depois de uma reunião entre líderes, que também incluiu o presidente da Petrobras, o governo anunciou uma coisa que animou até os mercados, que foi que não ia interferir na política de preços da Petrobras, que isso continua totalmente independente da empresa, ou seja, não vai haver controle de preços. Mas ao mesmo tempo, o que ele sugeriu aí como alternativa, né? Uma potencial redução do ICMS, que na verdade é responsabilidade dos estados. Então o governo federal diz que estuda impor inclusive um limite, né, máximo para o imposto ali, o ICMS cobrado sobre o diesel. Além disso, o governo federal também diz que estuda uma possível redução do PIS/COFINS, que é um imposto a nível federal, diante do aumento da arrecadação. Mas isso acaba esbarrando em alguns pontos aí da Lei de Responsabilidade Fiscal e certamente essas discussões vão continuar. Então, assim como os outros assuntos, eu trago novidades nas próximas semanas. E agora, o que esperar para a próxima semana? No cenário internacional, certamente vão continuar essas discussões sobre o pacote fiscal nos Estados Unidos e também dos resultados, né, do último trimestre lá das empresas, enquanto também terá continuidade a temporada de resultados, né, a última semana aí da temporada de resultados, com diversas empresas reportando seus resultados referentes ao último trimestre do ano passado. Além disso, a gente vai ter também no campo macroeconômico dados de política monetária no México, o PIB do Reino Unido, além de indicadores de inflação das principais economias desenvolvidas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai ter uma semana cheia de indicadores macroeconômicos, além de, claro, todas essas discussões políticas que certamente vão continuar. Então, na agenda de indicadores, a gente vai ter vários dados referentes, né, à atividade em dezembro, incluindo serviços e varejo, e além disso a gente vai ter o IPCA de janeiro. Então, bastante atenção aí a esses números na semana que vem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumo dessa semana. Então, curte o nosso canal, dá o like, vai ver lá os nossos vídeos, né, no portal de conteúdos e todos os nossos textos. E eu vejo vocês no próximo Economia em Destaque.